Alex Queiroz é atualmente diretor da Brasil Digital, casado, tenho uma esposa, 2 filhas, paixão da minha vida, né? Exerço essa função aí juntamente com um time maravilhoso, um time que tem feito um trabalho muito bom e faço essa rotina comercial. Então a gente faz um trabalho bem expressivo na empresa, buscamos resultados aí para atender o melhor serviço, oferecer condições de atendimento bem positiva para os clientes da nossa região. É verdade. O Alex tem uma vivência muito incrível, tá? Eu andei futricando lá no LinkedIn dele. E ele tem uma experiência muito grande na área comercial e também na área de telecom, né? Que eu acredito que seja um passo aí para poder exercer a função que hoje cabe a ele, né? Então, Alex, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, como tudo começou para tu te tornar hoje o diretor comercial da Brasil Digital. A minha história é um pouco longa em termos de carreira. Eu comecei muito cedo. Eu venho de uma família pequena assim, somos 2 irmãos. Sou natural do Mato Grosso do Sul, e lá fiquei até meus 8 anos de idade. E até então me mudei aos 9 para Barra do Garças, Mato Grosso, interior. Como diz, um sotaque meio misturado de mineiro com goiano ali, então faz uma mescla. E aí com essas andanças a gente acaba mudando um pouco o sotaque. Mas eu iniciei muito cedo na jornada comercial. Perdi meu pai logo cedo, aos 14 anos, então tive que ficar o homem responsável pela família, né? Somos 2 irmãos, a minha irmã um pouco mais velha, 7 anos. Então tive que logo cedo buscar compor a renda para a família. Então, de princípio, aceitei um desafio. A única oportunidade que surgiu foi numa concessionária, Chevrolet. Então, comecei ali essa jornada, fui passando por vários setores, fiquei nessa empresa por longos 7 anos. Uau! E lá eu passei por vários setores. Comecei lá como serviços gerais e fui mudando e sempre tive muita vontade de crescer. E chegou uma fase em que eu cheguei pro dono da concessionária e falei assim: eu preciso fazer uma faculdade, mas eu não tenho condições financeiras. Aí ele falou: se for esse problema, a gente resolve. Então ele me ofereceu condições, me gerou a oportunidade de fazer a minha faculdade. Então eu fiquei esses longos 7 anos e passei por várias áreas. Fui de tudo um pouquinho na concessionária. Fui eletricista, fui pintor, fui mecânico. E ao longo dos anos surgiram as oportunidades de crescer dentro dos setores. Logo me passei para controlador de serviço, cuidava da parte de garantia, ou seja, aquele pessoal que leva os veículos na concessionária, né? E eu fazia as aprovações, se concede a garantia ou não, para trocar as peças ou não em garantia, reprova ou não. Legal. Então, em algum momento eu era, vamos dizer assim, odiado e ao mesmo tempo amado, né? Tinha cliente que queria garantia, mas fugia das regras, então eu tinha que vetar. E isso foi interessante. E quando eu fui para esse setor, eu comecei a entender um pouquinho mais de gestão, porque além de fazer todo esse trabalho de controle e liberação, eu também tinha que olhar toda a execução. Então foi aumentando o job, foi aumentando o trabalho, e com isso foi surgindo a necessidade de aprender um pouco mais. Então, muito bem cedo, por volta dos meus 17 anos, 18, eu já tive que aprender um pouco sobre liderança. Só que assim, naquela ocasião não tinha muita oportunidade para buscar o estudo. Ou você ia na biblioteca, não que eu seja muito velho, tá? Não. Mas assim, o estudo é diferente do que é hoje, né? Hoje você tem online na palma da mão, facilita muitas informações, né? Verdade. E na ocasião não, tinha que ir para uma biblioteca, tinha que buscar alguma coisa mais específica. E eu me debrucei em cima disso. Então foram longos anos. E aí logo surgiu a oportunidade para assumir a função de consultor comercial, né, que é aquele papel que recepciona os clientes na concessionária e começa a fazer diagnósticos mais precisos de problemas que os clientes apresentam. E isso trouxe muitos insights e naquela ocasião a concessionária oferecia bastante treinamento. Tinha bastante cursos, não era online porque não tinha ainda a disponibilidade, mas dispunham de vídeos. Esses vídeos eu normalmente fazia de que maneira? Eu chegava mais cedo na empresa. Então, normalmente o horário de trabalho era
iniciava às 7h15, porque a empresa não trabalhava aos sábados, a gente fazia toda a jornada durante a semana. E eu me perguntava como fazer para poder estudar, porque a jornada era bem pesada durante o dia, então não sobrava tempo. O que a gente fazia? Eu especificamente. Eu tirava 1 hora do almoço ou chegava 1 hora mais cedo. Tinha ocasiões que eu chegava por volta das 6 da manhã, 5h30, e eu morava muito longe do meu trabalho. Na cidade que eu morava, eu tinha que atravessar 2 pontes. Isso era sofrido, né? Sofrido. Mas as dificuldades foram feitas para serem superadas. É verdade. E assim foi ao longo de anos. E o ponto principal aí que eu sempre prezei foi o conhecimento. E nunca me deixei levar pelos colegas que não demonstravam a mesma vontade. Primeiro, porque eu não tinha opção de escolha. Eu tinha que fazer para poder crescer. Casa, né? Como minha mãe dizia, você tem que trabalhar para manter o rancho, né? Então eu tinha que fazer todo esse trabalho, e era ralado, mas hoje acaba passando um filme na cabeça, né? Eu acredito. Então a gente faz uma reflexão, é interessante. Eu olho para o passado e vejo que assim, tudo na vida é possível, mas desde que se tenha resiliência, né? Palavra-chave, né? Então são fases assim que foi superado, mas aí vieram vários desafios, né? Isso foi só o pontapé inicial. E eu me lembro perfeitamente que o proprietário da concessionária disse assim, eu vou fazer o pagamento dos 6 primeiros meses, depois você se vira. Uau. Aí eu falei, tudo bem, 6 meses está garantido, né? Aí eu falei, como é que eu vou fazer para aumentar meu ganho dentro da empresa? Aí eu cheguei para ele e falei assim, o senhor me concede a oportunidade de mudar de cargo para poder crescer? Ele falou, com certeza, depende de você mostrar o que você quer fazer. E aí corri atrás interno. E na ocasião surgiu o desligamento de um consultor, já na fase em que eu estava iniciando a faculdade, e não tinha uma pessoa para a vaga dele. Foi uma oportunidade. Foi um grande desafio, então, para ti, né? Encarar. Eu não sabia da datilografia, né? Sério. E como fazer isso, né? Aquela foi da ideia. E aí tinha que catar milho, como diz os antigos, né? Dedilhar ali, né? E vai. Mas eu falei, cara, de novo, falei, o que eu vou fazer? Aí, falei, vou dar um jeito no meu horário de almoço de fazer um curso. Aí fui fazer datilografia, aprendi. Aí os anos se passaram, logo veio os primeiros computadores, né? Até me lembro um pouquinho do que o Thiago Matias falou aqui no evento passado, né? A época do DOS, né? Que é aquelas primeiras versões dos computadores. E para mim foi algo novo, que eu não conhecia nada. Eu falei, caramba, eu vou ter que aprender. E vai na raça. Enfim, superado, consegui. Posterior a esse trabalho, eu fiquei sozinho no setor por 6 meses. Meu Deus. E aí que contrataram uma pessoa, era assim, um parto para mim, sabe? Muito difícil. Eu imagino. Porque imagina você conversar com os clientes do nível mais elevado, médicos, advogados, um pessoal mais culto, né? Eu ali ralando e tendo que ter a habilidade de atender as pessoas, de digitar toda a dor que eles apresentavam nos veículos ali, ser rápido, fazer o diagnóstico de uma forma bem objetiva também. Preciso. Né? E fazer toda essa tradução e levar esse veículo para a oficina, para fazer o reparo. Tudo ali. Tudo ali no catando milho ali. Errou era pior, até que você errasse. Não, se eu errasse, porque tinha um formulário, né? Se eu errasse, tinha que fazer outro formulário. Não podia ter. Começar do começo. No começo eu sofri. Fui advertido verbal vezes. Falando, não pode errar os formulários, né? Que tinha sequenciado os números. Mas aí eu falei, cara, segura um pouco que eu vou aprender. Só me dê um tempo. Aí foi superando. E aí surgiram várias oportunidades de crescimento, ao ponto que eu fiquei nessa concessionária até os 21 anos. E uma oportunidade surgiu, uma nova empresa que se instalou na cidade, e eu fui convidado para mudar de área. Aí foi um impasse danado, porque mudar de área, né? Então saí do ramo de veículo, que foi onde eu iniciei a jornada efetiva minha, profissional, no ramo de varejo. Mercado de móveis eletrodomésticos. Foi uma decisão muito difícil para ser tomada. Aí eu olhei várias situações, né? Primeiro, que na ocasião
a concessionária estava passando por algumas dificuldades financeiras. Eu olhei médio e longo prazo qual seria o futuro da empresa, fiz uma análise, tive que aprender a fazer isso meio sozinho. Olha que interessante. Tu já conseguiu olhar a estratégia, montou a tua própria, já tinha uma visão diferente, né? Isso é muito legal. Porque hoje as empresas exigem isso, né, Alex? Sim. E ele descobriu muito jovem. Uma das habilidades muito solicitadas atualmente. Tive que fazer essa análise, tive que pedir para a empresa que veio, um gerente, chegou uma empresa nova e ele foi buscar. E por coincidência ele era cliente da concessionária. E eu atendi, ele gostou muito do atendimento, falou, quero você no meu time. Eita. Só que eu falei, e agora? Porque eu era gerente lá. Na concessionária. Te roubar já. E ele precisava de um vendedor na empresa. Falei, cara, mas eu vou ter que fazer um downgrade de cargo, como é que fica isso, né? E eu tive que tomar essa decisão, pedir para ele me dar uma semana. Ele falou, para quê? Eu falei, não, para mim pensar, são 7 anos, né? Vou ter que pedir demissão, enfim, né? Tem uma história, aquela né? mentalidade jovial história. ainda, né? Na ocasião, fiquei com receios, né? Primeiro, pela paixão da empresa, né? De ter me oferecido espaço de crescimento e desenvolvimento. Segundo, pela situação em tomar a decisão, que era o mais difícil para mim. Eu falei, cara, eu vou deixar uma empresa que investiu, apostou, e agora eu vou simplesmente, como diz internamente em alguns momentos na nossa... Vou demitir a empresa. E aí fiquei bem reflexivo. Mas passou os dias, e cada dia chegando próximo de passar a informação, nervoso. Aí eu falei, seja o que Deus quiser. Pedi a Deus muito, falei, me dê luz, me dê o caminho certo, né? E surgiu, aceitei o desafio. E aí a principal pergunta que não deixava assim, ficava me assim, batendo na cabeça o tempo todo. O que fazer agora? Porque é tudo novo. Eu entrei numa empresa que tinha 20 vendedores. Falei, só tinha cobra criada ali, como diz os colegas, né? Falei, o que fazer agora? E aí teve esse gerente que me contratou, ele falou assim, primeiro, foco no cliente. Segundo, estude. E, cara, se esse é o problema, se essa é a maior dificuldade, vou superar, né? E dito isso, foi o que eu fiz. Eu falei, vou começar a estudar. De novo, estudar como? Não tem muita informação, eu tinha que pegar manual de cada produto. Imagina, pegar uma TV, você vai lá, tem que estudar a TV. Pegar uma mesa, como vender uma mesa? Como é que você vende uma mesa? Estudar, saber como é fabricada, matéria-prima e tudo mais. E comecei a buscar gatilhos para poder argumentar as vendas. E surgiu uma sacada bem legal. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei 15 dias nessa empresa e o que eu ganhei ali de salário foi o que eu ganhava em 30 dias na outra empresa. Uau! Falei, cara, agora tô tranquilo. O céu é o limite. Falei, agora tô tranquilo, mas preciso vender, né? Qual a estratégia que eu adotei? Primeiro, conhecer bem os produtos. Segundo, entender o que o cliente quer. E assim foram os meses se passando. E não somente esse desafio de me atualizar com relação ao produto a ser vendido, eu tive outro desafio proposto pelo gerente. Falou, quero daqui 6 meses que você seja um gerente na empresa. Eita. Nossa, já olhou diferente, né? Falei, agora pronto, né? Falei, eu estou com uma responsabilidade maior. E ele já lançou um desafio. Falou, além de eu querer que você seja o melhor vendedor, eu quero que você abra frentes em alguns municípios para fazer venda externa. Porta a porta. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. E eu sempre fui muito assim de anotar as coisas, né? Anotei e falei, eu vou buscar isso. E aí fui, o primeiro desafio no final de semana foi, ele falou, eu quero que você vá numa cidade vizinha aqui e faz a divulgação para a gente poder ter essa clientela comprando conosco. E lá fui eu, peguei as revistinhas da empresa que tinha todos os produtos, né, de oferta, e fui nesse final de semana. E fui para lá e fiz o porta a porta, arrumei um pessoal para ajudar a entregar. E o que deixou mais reflexivo foi o seguinte, que aí eu comecei a pensar um pouco já de gestão muito cedo, né? O trabalho que eu estava fazendo não ia me trazer diretamente um reconhecimento financeiro, mas ia trazer para a empresa. Então, eu fiz um trabalho e ele falou assim, você não vai ter um ganho direto nas vendas, porque você está plantando algo que o cliente vai ter a opção de escolher. E eu coloquei o meu nome, então alguns clientes buscavam por mim, outros não.
E eu tive que aprender a dominar isso, sabe? Não ser egoísta, de começar a olhar por todo o processo. Os meses se passaram, a gente conseguiu evoluir, e aí após os 6 meses ali, focado, eu tive a oportunidade e fui convidado para ser promovido para a gerência. A partir do 2º mês eu já era o 2º melhor vendedor. Como que eu aprendi a fazer essa virada de chave aí? Tinha momentos que eu ficava atrás dos móveis ou atrás de outros guarda-roupas, escutando qual era o argumento do cara que mais vendia. Estratégia! Ele atrás, ele... Quem que tá me está fazendo, argumentando? Alex? Escudando. E aí tem umas brincadeiras antigas aqui que eu Boa jamais sacada, esqueço, né? Certa vez eu estava atendendo uma cliente e aí eu abri um guarda-roupas para mostrar, um guarda-roupa uma marca bem renomada. Não sei se tem hoje ainda, chama Rudnick. Era uma marca top. Tem. Ainda é muito Marca boa. top. Eu gosto. E era o sonho de consumo de toda Dona de mulher que casa. chegava, dona de casa, falava assim, eu quero ter uma estante da Rudnick, quero ter um dormitório da Rudnick, né? Tem nome, né? Tem. Aí chegou lá certo dia, eu estou mostrando esse guarda-roupas, aí abri uma gaveta, sai uma barata de dentro dessa gaveta. Meu Deus. E a mulher, pô, eu falei, senhora, tá vendo? Ela é até a prova de segura, porque entra aqui e não sai. Então, assim, tive que criar um argumento rápido. Cara, que sacada Foi maravilhosa. que foi. E assim foi, os tempos passando e a cada dia eu tendo que me capacitar. E aí vieram os desafios, né? Não só vender, mas aí ele me atribuiu responsabilidade na ocasião de cuidar da assistência técnica, que é onde ninguém queria. Todo cliente que comprava difícil, um produto reclamava do defeito, chegava na loja, ninguém queria atender. E eu enxerguei uma oportunidade. Falei, cara, peraí, se o cliente está reclamando, ele está insatisfeito. Foi quando eu aprendi o meu primeiro desafio. Ele falou, foco na solução da dor do cliente. Então, todo cliente que chegava, eu levantava a mão e dizia, pode deixar que eu atendo. Se é garantia, assistência técnica, pode falar comigo. Eu resolvo. Eu resolvo. Eu batia no peito e falava, manda para mim que eu resolvo. Não, cara, mas se vai te atrapalhar, não preocupa não. Então, esse cliente, a partir daquele momento, eu já o considerava, falava assim, esse é meu agora. Perfeito. Aí já começava a fazer uma carteira. E assim foi, o tempo passando. E o mais incrível de tudo é que eu não tinha tempo de ficar na frente da loja vendendo. Mas eu era o primeiro ou segundo em vendas. Por quê? Porque eu estava sempre envolvido no fluxo ali. Ou estava conferindo os caixas no final do dia, que foi outra atribuição que eu tinha que fazer. Estava fazendo a conferência do estoque também, que era outra atribuição que eu tinha na loja. Estava cuidando da assistência. E além disso tudo, eu era o primeiro em vendas. Então, assim, mostra, e desde cedo eu aprendi, que quando você quer fazer algo, é possível. Obviamente, você tem que investir um tempo maior para despertar ou ter o conhecimento para executar tudo isso. Enquanto muitos ficavam reclamando ali, que ficava assim, digamos, no ranking, lá embaixo, quase no último, penúltimo, eu sempre estava liderando, porque eu sempre olhava a oportunidade. E isso foi uma das frases que ele deixou para mim. Ele foi um mentor muito importante, em que parece que ele tinha assim, um conhecimento fantástico. Ele falava, faz isso que vai dar certo. Ele foi uma das inspirações, então, na tua carreira. Foi uma das inspirações. Ele hoje faleceu agora em 2020 por conta do Covid. É muito bom a gente saber que tem pessoas que nos inspiram, né? Com certeza. E trazer essa marca junto conosco, né? Essa possibilidade de abrir, né, a experiência que a gente tem, faz com que a gente olhe diferente pra gente, né? E a oportunidade de tão jovem a Carla vivenciar essa troca aqui, né? E eu também, que eu ainda sou muito jovem. Não, ele foi cara, diretor comercial. É muito legal. Ninguém pensou assim, mas ele também começou de baixo como todo mundo. As pessoas Ele idealizam que a gente já chegou num nível máximo, né? Não vê que tem um passado, uma história. Sim. E o Alex vai além disso. Sim. Isso ele está contando só um pedaço. Porque a história dele é muito maior.